do livro Pontos e Contos, ditado pelo espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Resposta de companheiro. Meu amigo, pede você um roteiro de nosso plano, que lhe sirva às incursões no campo mediúnico. A região é quase inexplorada, as surpresas imensas, diz você desalentado. Como os velhos portugueses do litoral do Brasil, que perdiam longo tempo antes de enfrentar a selva fascinante, seus olhos contemplam a magnitude do continente espiritual, sentindo-se você incapaz do serviço de penetração na terra maravilhosa dos novos conhecimentos. Observa as possibilidades infinitas de realização, a grandeza do serviço a fazer. Entretanto, a incerteza impede-lhe a marcha inicial. Sabe você que os sacrifícios não serão reduzidos. Os bandeirantes antigos, para semearem a civilização no Oceano Verde, sofreram muitas vezes privações e dificuldades, solidão e angústia indivisíveis. Os pioneiros da espiritualidade nos tempos modernos, para distribuírem a nova luz na floresta dos sentimentos humanos, não devem nem podem aguardar excursões pacíficas e felizes na esfera imediatista. Experimentarão igualmente os choques do meio, sentir-se-ão quase sós, padecerão a sede do espírito e a fome do coração. Tochas acesas contra as sombras da ignorância e do convencionalismo inferior, sofrem o desgaste natural de suas possibilidades e energia. Quem se abalance, pois, no ideal de servir, no campo da mediunidade, espere por lutas árduas de purificação. A técnica de cooperação com a espiritualidade superior não é diferente daquela que norteia as atividades dos realizadores do progresso humano. É razoável que o individualismo aí prepondere como colocação inalienável da ação pessoal no trabalho a desenvolver. Todavia, esse individualismo deve ajustar-se aos imperativos do supremo bem, apagando-se voluntariamente com alegria, para que as claridades da vida mais alta se destaquem no quadro penumbroso da atividade terrestre. Não é o fenômeno desconcertante e indiscutível a base fundamental da obra. É o espírito de boa vontade, de sacrifício, de renunciação. Ser o medianeiro de fatos transcendentes que constituem alicerces de grande e abençoadas convicções. É admirável tarefa, sem dúvida. No entanto, se as demonstrações obedecem a impulsos mecânicos, sem o condimento da compreensão elevada, no setor da responsabilidade, do serviço e do amor fraterno, toda a fenomenologia se reduz a fogo farto. Impressiona e comove durante a festa, para cair no absoluto esquecimento nas horas seguintes. Não basta iniciar a edificação para que o trabalho se realize. É indispensável saber prosseguir e saber terminar. Imprescindível compreender também nesse capítulo que todos os homens do mundo são médiuns, por serem intermediários do bem ou do mal. As fontes do pensamento procedem de origens excessivamente complexas, e nesse sentido, cada criatura humana nos serviços comuns reflete um núcleo de vida invisível, a que se encontra ligada de mente e coração. Não nos cansaremos de repetir que as esferas dos encarnados e desencarnados se interpenetram em toda parte.
Não posso desviar-me, contudo, da linha essencial de sua consulta fraterna. Você, em suma, deseja informar-se quanto ao processo mais eficiente de atender aos imperativos do bem, no intercâmbio com um plano invisível, e em face do seu desejo, nada tenho a aconselhar-lhe, senão que intensifique a sua capacidade receptiva, dilatando conhecimentos, elevando aspirações, purificando propósitos e quebrando a concha do personalismo inferior para poder refletir o infinito. Mediunidade é sintonia. Cada mente recebe segundo a natureza e a extensão da onda de sentimento que lhe é própria. Subamos, desse modo, a montanha do conhecimento e da bondade. Ajustemo-nos à esfera superior da vida, para merecermos a convivência dos espíritos superiores. A virtude primordial em semelhante tarefa não consiste substancialmente em ser médium, mas em ser trabalhador fiel do bem, instrumento divino, amor, onde quer que você se encontre. Na execução desse programa, encontrará contínuo engrandecimento de poder espiritual. Guarde a harmonia de seu vaso físico. Faça mais luz em sua mente, intensifique o amor em seu coração, e o trabalho será sempre mais lúcido, mais sublime. Quanto às arremetidas dos descrentes e ironistas do mundo, não se prenda ao julgamento que lhes é peculiar. São mais infelizes que perversos. Em todos os tempos, tanto riem como choram inconscientemente. Não emito semelhante conceito para envolver-me em fumaças de superioridade. É que também me demorei longo tempo entre eles e conheço, de experiência própria, os sorrisos e as lágrimas do picadeiro da ignorância. Siga, portanto, seu caminho, estudando com o Mestre Divino e ouvindo a própria consciência. Não serei eu, pobre amigo do plano espiritual, quem lhe vá traçar diretrizes. No fundo, o que você deseja é um encontro divino com o Senhor, o ideal que me impulsiona agora o espírito de pecador. Em vista disso, ouçamos juntos a advertência do Evangelho. Negue cada qual a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tem você suficiente disposição para satisfazer o sagrado apelo? Quanto a mim, esteja certo de que, não obstante a condição de alma do outro mundo, é o que estou procurando fazer com toda a sinceridade do meu coração. Do livro Pontos e Contos, ditado pelo espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Morrer para descansar. Desenvolvera-se Sérgio Mafra nos conhecimentos do espiritismo cristão. Tornara-se elemento de valor entre os companheiros. Colaborava atencioso sempre que chamado a serviço, mas apresentava um defeito grave. Era demasiadamente triste e pessimista, e vivia em desacordo com todos os processos da experiência humana. Estimava a tarefa que lhe fora cometida, não se negava ao concurso fraterno. Contudo, desejava morrer, abandonar o mundo para sempre e entregar-se ao descanso em convivência com as entidades amorosas do plano invisível. Ricardo, amigo de muito tempo, assistia-o do campo espiritual, desveladamente. Sérgio observava-lhe a fisionomia iluminada, através da visão mediúnica, e recordava imediatamente a ideia de morte. Ah, meu amigo! Exclamava ele choroso, dirigindo-se ao seu benfeitor.
Quanto desejava partir, cooperar convosco na vida mais alta. A terra asfixia o coração, em tudo a dor, o desalento, a incompreensão. Ricardo sorria e, tomando-lhe o braço, escrevia atencioso: Sérgio, meu caro, extingue os pensamentos da morte, porque somente a vida persiste na eternidade. Não desprezes o ensejo de servir no mundo. Todos temos, para com o planeta, imenso débitos que devemos resgatar, de espírito confortado e feliz. Ninguém renasce com isenção de sérios compromissos. Teus propósitos são valiosos. És sincero nos sentimentos e confias em nós. Todavia, a ideia fixa referentemente à morte do corpo é uma obsessão perigosa que te poderá arrastar a desenganos cruéis. Atende à vida, filho meu. Não te percas em lastimar o desentendimento das criaturas. Repara, acima de tudo, a zona de serviço que elas te oferecem e dá-te ao trabalho com amor. Permaneces em aprendizado ativo. Não fujas à lição. A tristeza dos criminosos é justificável por nascer de remorsos amargos, proporcionando-lhes oportunidade a retificações. Entretanto, constitui uma excrescência deplorável nos servidores da fé. Semelhante angústia é um conjunto de vibrações destruidoras, ao passo que a alegria sã vem de Deus e deve comunicar-se aos seus filhos. A criação inteira está palpitante de júbilo. Não te entregues, portanto, ao desequilíbrio. Lembra-te de que permaneces no lugar de serviço a que o Senhor te destinou. Reflete nesta profunda realidade e continua servindo a causa do bem. Sérgio lia e relia as considerações desse teor e redarguia em lágrimas. A existência humana, todavia, me assusta. Pensar na morte é a minha consolação. Nada me interessa na terra, onde o tempo demora terrivelmente a passar. Eu desejaria servir junto de vós, amado amigo, a fim de descansar o coração e alcançar a paz. Ricardo esboçava expressivo gesto e respondia com firmeza: Acreditarias, porventura, que possamos viver aqui sem atividades laboriosas? Nossos trabalhos são enormes e nossas responsabilidades absorventes. O esforço que nos compete difere bastante das tarefas conferidas aos nossos irmãos encarnados. Entretanto, Sérgio, os nossos deveres são bem pesados e dolorosos por vezes. Não vivemos em paisagens aéreas, exonerados de obrigações difíceis. Somos compelidos a testemunhos que te assombrariam, por certo, e não seria aconselhável teu regresso à esfera invisível, sem uma preparação adequada. Zela aos teus interesses eternos, não te precipites, aproveite o tempo construindo com a verdade e o bem. Se precisamos efetivamente do fruto, não será razoável destruir a flor. A existência carnal te oferece belos períodos de repouso e observação. Vale-te dos tesouros de agora. Não te descuides. Observação? Repouso? Clamava Sérgio, desalentado. Eu não tenho oportunidade para estudos eficientes, e muito menos para descanso. A permanência na terra é castigo severíssimo. Amargo degredo espiritual. Eu não me conformo com a paisagem escura do mundo. E o companheiro, embora em esforço normal, sem qualquer ato indigno da fé, que abraçara ardoroso, continuava chorando e lastimando o presente por meio de queixas veladas e amarguras indefiníveis. Era, sem dúvida,
assíduo cooperador dos trabalhos espirituais. E não se furtava ao testemunho sério, mas continuava sempre viva aquela luta de argumentação entre ele e Ricardo. Esse erguia-lhe a mente para as elevadas concepções da vida eterna. No entanto, aquele somente idealizava a morte repousante. E no curso do tempo, face à lei que determina a realização, conforme o ideal, Sérgio Mafra desencarnou de uma gripe sem importância. O ardente desejo de morrer para descansar impediu-lhe o controle eficiente da máquina orgânica, e quando todos os amigos lhe aguardavam esperançosos o restabelecimento físico, eis que Mafra lhes impôs a incompreensível surpresa. Esperou o Ricardo pacientemente, abraçou-o no limiar da vida nova e falou, como quem não encontrava outro remédio senão a conformação. Boa sorte, meu amigo. Planejaste a morte e abandonaste o corpo. Sim, sim, replicou Sérgio de olhos brilhantes. Sempre desejei colaborar ao vosso lado. Então sigamos ao serviço, não temos tempo a perder, acrescentou o benfeitor amável e bem-humorado. E aplicando-lhe forças magnéticas para que Mafra não se deixasse dominar por sensações de sono, fez-se acompanhar por ele, deliberadamente ao seu campo de serviços complexos. Estava Sérgio encantado a princípio, mas aos poucos reconheceu que Ricardo dispunha de raríssimas horas para repouso durante o dia. Não conseguiam nem mesmo um ensejo a mais longos entendimentos. O nobre amigo estava cheio de ocupações sacrificiais e o recém-desencarnado viu-se na obrigação de acompanhá-lo em peregrinações por hospitais, creches, orfanatos, necrotérios, oficinas, templos e instituições de caridade, em serviço ativo de socorro a doentes e a menos favorecidos da sorte, encarnados e desencarnados. Compelido a seguir-lhe o ritmo de serviço, Sérgio estava exausto ao fim de 2 semanas. Humilhado, vencido, dirigiu-se em pranto ao benfeitor, penitenciando-se. Ah, meu nobre Ricardo, quantas exigências no trabalho espiritual! A experiência é para mim muito dolorosa. Tende paciência, não suporto mais. Ricardo, porém, não sorriu e considerou em tom grave. Não desejavas, em caráter prematuro, as tarefas reservadas ao homem depois da morte física? Não aproveitaste uma gripe benigna para facilitar o desequilíbrio orgânico? Na terra maternal, erguia-te pela manhã, tomavas o teu café reconfortador, trabalhavas algumas horas no curso do dia, entregavas-te ao gosto das refeições bem feitas, distraía-os o coração na palestra afetuosa dos familiares queridos, recebia a cooperação de desvelados benfeitores encarnados e desencarnados, e dormias na calma do sono e no deslumbramento do sonho. Todavia, não obstante a sinceridade de tua fé, consideravas a existência um martirológio execrável. Traduzias as bênçãos do Eterno por incômodo ao coração. Presentemente, porém, observas que os teus serviços terrenos eram bem mais suaves e constituíam verdadeiros paraísos em comparação com os deveres de hoje. Mafra contemplava-o de olhar ansioso, aguardando a dispensa das obrigações que lhe pareciam tão duras. Mas muito longe de programar o repouso, Ricardo fixou nele os olhos lúcidos e concluiu: Agora, Sérgio, não te posso desobrigar, porque meus avisos à tua alma foram reiterados e veementes. E não podendo olvidar meus deveres, também não te posso abandonar ao léu, no caminho de sombras. É, portanto, de teu interesse que venhas comigo ao trabalho áspero,
para que não te suceda alguma coisa pior. Do livro Pontos e Contos, ditado pelo Espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Entusiasmo e responsabilidade. Nos primeiros tempos da nova fé, Aureliano Correia não regateava as manifestações entusiásticas. "Sou espírita", exclamava ele convicto. "Pertenço às fileiras dos discípulos sinceros da nova revelação. Eu tenho a minha tarefa a cumprir." O rapaz vivia embriagado de júbilo. Comparecia pontualmente às reuniões doutrinárias. Comentava ardorosos os ensinamentos ouvidos. Expunha projetos grandiosos relativamente ao futuro. Instituiria núcleo de fé viva. Disseminaria fundações de amor fraternal. Afirmava sem medo a nova atitude e prometia realizações seguras e generosas. Não se contentava em estabelecer compromissos com a fé. Aureliano ia mais longe. Referia-se ao espiritismo na política, na filosofia, nas artes, nas ciências. Trabalharia sem cessar, dizia ele. Criaria diretrizes novas e edificações mais sólidas para o espírito humano. Continuava atravessando a região do entusiasmo fácil, quando certa noite, no parcial desprendimento do sono, foi conduzido à presença de um dos seus orientadores espirituais. O companheiro exultava. A entidade amiga falou carinhosamente depois de abraçá-lo. "Aureliano, que o Senhor te abençoe as esperanças de redenção. O teu caminho cobre-se agora de júbilos santos. Guardas, meu amigo, a divina lâmpada no coração. A bênção do Eterno Pai segue as tuas aspirações de progresso. Sê bendito e feliz, filho meu. Teu ideal de crente fervoroso será uma roseira florida no jardim do Mestre generoso. E o perfume das rosas abertas constituirá sagrado incenso de fé em teu espírito idealista." O rapaz chorava de contentamento e emoção, e o sábio mentor prosseguiu calmo e bondoso: "Atingirás a praia sublime da paz consoladora, e seguro na terra firme das convicções sadias, observarás espiritualmente de longe o oceano revolto do mundo, embora continues em serviço de abnegação ativa em benefício dos nossos irmãos encarnados, aflitos e vacilantes na grande jornada, por meio das ondas vorazes da ilusão. E receberás consolação celeste ao contato dos amigos espirituais que te esperam deste lado da vida, e conhecerás a profunda alegria da luz eterna no tabernáculo da alma crente. As dificuldades da terra surgirão aos teus olhos na qualidade de benfeitoras. No seio das lutas mais fortes sentirás o beijo carinhoso da amizade dos servos glorificados de Deus, invisíveis no mundo aos olhos mortais. Cada dia será uma taça de oportunidade benditas ao teu coração, e cada noite um parque de claridades compassivas, onde meditarás nas dádivas celestes entre a alegria e o reconhecimento. Alcançarás o bem-estar de quem encontrou o amor universal, a compreensão de todos os seres e o respeito a todas as coisas. E venturoso estarás a caminho de esferas iluminadas, à distância dos círculos inferiores da carne, seguindo com Jesus, amparado por seu divino amor. Enquanto a entidade fazia súbita parada, sentia-se Aureliano o mais feliz dos homens. Seria o aprendiz superior, discípulo dileto de Cristo,
não cabia em si de satisfação. O orientador devotado, porém, quebrou a pausa longa e tornou a falar. Mas, como sabes, Aureliano, não existe concessão sem responsabilidade. Algumas coisas dará de ti mesmo, para receberes tantas bênçãos, para que te integres na posse definitiva de semelhante tesouro, é necessário que abandone a caverna dos instintos inferiores e que sejas um homem renovado em Cristo Jesus. Não poderá perder o Mestre de vista, procurando seguir-lhe os passos, desde a manjedoura de submissão a Deus até o cuspe irônico do povo de Jerusalém, a fim de que encontres no Calvário o caminho da ressurreição. É indispensável seguir Jesus e alcançá-lo no monte do testemunho, diante dos homens e da suprema obediência ao Eterno Pai. Serás bafejado pelas harmonias celestes, entretanto, não te poderás esquivar aos sacrifícios terrestres. Receberás a tranquilidade que excede a compreensão das criaturas. Todavia, para que isso se verifique, é indispensável te arrependas do passado delituoso e creias na tua sublime oportunidade de hoje, negando-te a alimentar o homem velho, que ainda te domina o coração, e suportando a luminosa cruz de teus serviços de cada dia, acompanhando aquele que nos dirige os destinos desde o princípio. Ganharás a luz, Aureliano, mas é imprescindível que expulses a sombra que te rodeia. Atingirás a esfera superior, no entanto, é preciso que te retires das zonas mais baixas dos vastos caminhos da vida. Não temas, porém, meu filho, Jesus não desampara a boa vontade dos homens. Nesse instante, Aureliano acordou muito pálido. Aquela advertência calara-lhe fundo. Sentia-se desapontado, estimava o entusiasmo, as vibrações festivas, os rasgos das palavras, mas não se lembrara ainda do campo da responsabilidade e do serviço inevitável. Queria uma doutrina para se proteger, mas nunca pensara na fé que exige trabalho, abnegação e testemunho no bem ativo. Estava, portanto, decepcionado. Aureliano, tão expansivo nas afirmações fáceis, levantou-se da cama profundamente amuado, arredio, nervoso. Sua mente recuava a passos largos nas promessas feitas. Mal sabia de casa o caminho do centro urbano. Eis que 4 companheiros humildes que surgem à frente solicitando ansiosos. Aureliano, amigo, fundamos ontem um núcleo modesto e contamos com você. Sentimos-nos cercados de necessidades espirituais e precisamos cooperadores de sua envergadura. Venha hoje à noite, não falte. Esperamos que aceite o nosso convite e que não desampare a nossa confiança. O interpelado, porém, muito diferente da véspera, sem qualquer disposição ao serviço sério e positivamente em fuga ante a ideia de responsabilidade, respondeu com secura: Não, meus amigos, não posso dizer que sou espiritista. E depois de uma pausa, ante o espanto dos companheiros, concluiu com muita gente: Tenho muita vontade de ser.